Olá campeã, tudo bem? Bom dia, eu sou o pastor e vereador da cidade do Rio de Janeiro, Otônio de Paula, e estamos começando mais um programa Edificar. Hoje, programa Edificar de entrevista. Eu sempre digo hoje porque o nosso programa é de segunda a sexta-feira para Rio e Grande Rio, e para o interior do estado é aos domingos, não é? Domingo de 8 às 9 horas da manhã. Por isso, quando eu falo hoje, quem está no interior diz, mas não é hoje mesmo? É porque no Rio e Grande Rio, nosso programa passa de segunda a sexta-feira e as entrevistas são às sextas-feiras. Bem, o nosso entrevistado de hoje é um empresário que lidera outros empresários também. Ele mexe com o ramo de supermercados, algo que a gente vai querer saber hoje se foi ou se não foi afetado pela crise. Afinal de contas, quem não faz a sua compra do mês em algum supermercado? Então hoje nós vamos falar sobre preço, que história é essa de ficar aumentando toda hora o meu feijão, o meu arroz. Ele vai falar se aumenta, se não aumenta, de onde que vem esse aumento. Enfim, vamos bater um papo muito legal com o nosso amigo Fábio Queiroz, presidente da ASERJ, Associação dos Supermercados do Estado do Rio de Janeiro. Edificar começa agora, fique com a gente, o programa foi preparado com muito carinho para você. Programa Edificar, com Otônio de Paula Júnior. Fábio Queiroz, tudo bem, companheirão? Como é que você está? Tudo bem, meu amigo. Obrigado pelo convite. É uma honra participar aí do Edificar. Cara, que prazer estar aqui com você. Conta um pouquinho pra gente, vamos assim começar didaticamente, né? Porque nós temos muitos amigos que não conhecem a ASERJ. Como começou a Associação dos Supermercados do Estado do Rio de Janeiro e qual foi a motivação do surgimento desta associação? A ASERJ começou com os empresários sentindo a necessidade de estarem mais próximos para poder defender os interesses da categoria. Esse objetivo dura até hoje conosco. E na verdade ele virou um propósito. Hoje, mais do que representar a categoria, a ASERJ une os supermercadistas. Quanto mais próximo eles estiverem, mais vão se respeitar e mais vão trocar boas práticas. A ASERJ serve ao supermercadista, às indústrias e ao consumidor final, ao seu telespectador. Conforme você bem disse, todos nós somos consumidores em dado momento da vida. E a ASERJ representa, por exemplo, você é um vereador renomado e respeitado por nós, e nós já tivemos oportunidade de conversar tecnicamente sobre legislações, resguardando os interesses da saúde pública, sobretudo, que estão em primeiro lugar. A saúde do consumidor são vidas, é muito importante para nós, e preservando também a ordem econômica. A gente não pode ter leis que impactem diretamente, por exemplo, numa queda brutal de vendas e, consequentemente, uma queda significativa em arrecadação de impostos. Então, veja, Otônio, a ASERJ une os supermercadistas e os une com as indústrias também, aproxima, já vamos falar nisso, o resultado da aproximação dos supermercadistas com as indústrias, porque você já pincelou a questão preço, nós vamos passar por essa questão. Ela representa perante os órgãos públicos, perante outras entidades que têm sinergias conosco, e ela serve. A ASERJ presta serviços à indústria, serviços para os supermercadistas e serviços para toda a população. Você acha que com o surgimento da ASERJ
aquela visão meio que predadora entre os empresários do mesmo ramo, ela acaba não acontecendo mais porque a Acerj une a todos em torno de um único propósito? Olha, propósito é a palavra certa. A gente tem o propósito de permanecer unidos. Há um mantra entre nós, sim, há um axioma, uma verdade que a gente carrega conosco, que é nos manter unidos para nos mantermos fortes. Então veja, somos concorrentes apenas na gôndola, e isso é saudabilíssimo. Todo o sistema capitalista foi idealizado para fomentar a concorrência. Mas veja, na medida em que você está cada vez mais perto, o setor fica fortalecido e o consumidor, ele recebe um serviço melhor. Se eu tenho a minha loja individualmente e ali consigo desenvolver um processo, consigo desenvolver uma metodologia, consigo desenvolver uma boa prática, por que não compartilhar? Ah, mas porque seria uma vantagem competitiva? Olha, Tony, o consumidor do Rio de Janeiro, sobretudo, mas eu poderia te dizer um consumidor brasileiro, e ainda mais nesse momento econômico que atravessamos, ele é extremamente suscetível a preços. Então, o preço não há o que se fazer, é ser criativo, é concorrer para tentar colocar o melhor preço nas gôndolas. Isso é respeitado religiosamente pela Acerj. Mas nos serviços, atender bem a população é a nossa grande zona de interseção, é o nosso interesse em comum. Então, consumidor bem atendido é o consumidor que volta para a sua loja e para o nosso setor. Pensar individualmente nesse momento não é a melhor solução, porque colaborar é mais importante do que competir, sobretudo no momento que atravessamos. Fábio, o momento que nós atravessamos, deixa eu pegar essa sua última frase. É um momento difícil, é um momento em que a população sofre com esta recessão que abateu o nosso crescimento enquanto país, que abateu o nosso PIB, não é? Hoje nós temos um PIB, um crescimento do PIB inferior a muitos países menores do que a gente, não é? Sim. Deixamos de ser uma nação competitiva e a cada dia mais estamos ficando menos interessante para o investimento internacional. Dentro dessa conjuntura, como que a Acerj vê este momento de crise que o país está passando, principalmente que o estado do Rio está passando? Isso se refletiu nos supermercados? Sim, refletiu sim, porque a nossa leitura é de que o cenário nacional começa a reagir. Nós decaímos muito, achamos ali o chamado fundo do poço e os indicadores econômicos provam que agora nós já estamos numa curva ascendente, retomando o crescimento, ainda que timidamente. No entanto, o mesmo cenário não acontece no Rio de Janeiro, porque ainda atravessamos um momento complicado, o Estado vem atravessando grandes necessidades e isso impacta em três grandes fatores para a gente. O primeiro é a confiança do empresário. Há empresários que ainda têm capital para investimento e, no entanto, não faz com receio, com medo, porque vê um cenário de instabilidade. A confiança do consumidor, existe consumidor com dinheiro guardado, mas que não consome.
também com medo do amanhã, com medo de perder o seu emprego ou que acabe as suas reservas sem condições de repô-la. Mas o maior impacto nos supermercados, talvez, mas certamente um impacto bem significativo, é que com o Estado não pagando os seus servidores, não contratando terceirizados, a renda circula muito menos no nosso estado. Isso reflete no supermercado? Isso nas compras do supermercado, Okay. Não tenha dúvida disso. O estado do Rio de Janeiro, a economia do estado do Rio de Janeiro, melhor dizendo, ela é bastante dependente da renda do funcionário público. Nós temos muitos funcionários públicos aqui. Pessoas que direta ou indiretamente dependem dos contratos com os órgãos públicos, tanto prefeituras quanto o Estado. Então, Otônio, isso reflete diretamente na circulação de renda e, consequentemente, no nosso setor. Agora, o grande problema que a gente atravessa aqui no estado do Rio de Janeiro é que nós não temos apenas uma crise financeira aqui no estado do Rio de Janeiro, mas nós temos uma crise de ordem moral também, não é? Ou seja, a política ela foi atingida por uma desmoralização muito grande. Essa desmoralização da política que gera, obviamente, a falta de uma confiança maior no amanhã. Sim. Isso faz com que o empresário, de alguma forma, deixe de investir no Estado ou espere esse momento passar para que ele faça novos investimentos? Otônio, a Acerj costuma se aproximar, tem por política nossa, se aproximar de políticos técnicos. Então, por exemplo, a gente visualiza um projeto de lei onde a gente consegue perceber que ele não atende a algum segmento, seja o nosso, seja o do poder público. A gente precisa olhar para o bem-estar social, isso tem que estar no nosso DNA, é indissociável. Não queremos o lucro pelo lucro, ou às vezes a gente vê que atinge até mesmo barbaramente a segurança do consumidor alimentar, a segurança pública ou alguma coisa. Então, não há dúvida que a gente atravessa um período de crise moral. E aí eu posso falar pelo Brasil como um todo. Aí claro. não é só o Rio de Janeiro. Nesse momento eu faço uma leitura do Rio de Janeiro igualzinha à do Brasil. Mas se aproximando dos bons políticos, e ainda creiam, não está tudo perdido. No entanto, a gente tem ali uma boa parte dos políticos que realmente nos envergonham, que não nos representam, mas nos aproximando da parte boa. O político ruim, ele não trabalha tecnicamente, ele não quer saber da parte técnica. Ele é predador. Ele né? é predador, e predador não trabalha, ele é sanguessuga. Então, porque tem aquele ditado que eu tenho experimentado na política, é muito certo, né? Que é mais ou menos assim, que para que os ruins prevaleçam, basta que os bons se calem. Sim. Na medida que os bons não se calam, você consegue avançar. Então, respondendo agora objetivamente a tua pergunta, quando o empresário se aproxima de um político ruim, ele desmotiva. Aí é a burocracia, é a criação da facilidade, da dificuldade para vender a facilidade. Aí o empresário olha aquilo como uma regra, que talvez seja, talvez não, mas eu não tenho essa estatística para dizer se a maioria dos políticos é boa ou se a maioria dos políticos é ruim. Eu sei que eu identifiquei aqueles que a gente tem sinergia positiva, técnica, né? Positiva, e ali tudo é facilitado. E quando o empresário cai na mão do político bom, ele se anima, ele toma uma injeção de ânimo e diz: nossa, eu ainda posso investir nesse país. Respondendo mais uma vez objetivamente, a parte ruim, obviamente, desestimula o empresário
e a parte boa estimula. Eu tenho empresários próximos a gente que estão investindo, estão otimistas, estão ajustando as velas do seu barco para pegar os melhores ventos. Claro. E eu tenho empresários em contrapartida querendo ir para Lisboa, que é um cenário atual. Sim. Miami, que é as pessoas brincam que é o Rio de Janeiro que deu certo. Sim. Discordo totalmente, mas acho que Miami é uma cidade maravilhosa para quem quer sair daqui do país. E é uma realidade. É uma realidade. Eu vejo muita gente boa saindo e vejo muita gente ajustando as velas para pegar os melhores ventos. Fábio, há uma cultura aqui no nosso país, isso é cultural mesmo, né? De ver o empresário como o predador. O empresário é a parte mal dessa cadeia, não é? Do consumo, né? Aí eu quero falar um pouquinho aqui com você sobre essa visão cultural de que o empresário ele é o eterno vilão da história, não é isso? E eu quero já entrar contigo na reforma trabalhista. Tá. Ou seja, até que ponto a legislação trabalhista que nós tínhamos precisava realmente passar por uma reforma e qual é a visão empresarial do empresário sobre essa cultura que o Brasil tem de que o empresário ele é um predador. Então tá, vamos começar pela primeira pergunta do predador, que é bastante importante e simbólica para nós empresários. É claro que em toda a área existem profissionais bons e profissionais ruins. Então existem advogados bons e advogados ruins, existem políticos bons e políticos ruins, existem empresários bons e empresários ruins. Aí eu tenho a estatística, a imensa maioria dos empresários é composta de pessoas extremamente sérias e que, eu ouso dizer, sustentam esse país. Isso. Existe uma história da antiguidade, que, se eu não me engano, foi no rei Ricardo III, que entrou um conselheiro dele lá, né, e falava desesperado com ele: rei, o reino está falido, porque os pobres já não temos mais o que tirar deles, eles já não têm mais o que nos dar. E os ricos, se você aumentar os impostos, os tributos para os ricos, você perde apoio, perde o seu trono, o seu reinado. O que a gente vai fazer? E ele sabiamente falou: calma, entre os pobres e os ricos existem milhares de pessoas que trabalham. Somos nós, os empresários, são vocês, os espectadores, que têm os seus empregos, então a gente está na mesma categoria, empresários e trabalhadores. Não há conflito de interesses, há convergência de interesses. Quando bem feito, quando os sistemas são respeitados, que o empresário é bom e o trabalhador é bom. Pois bem, então voltando, hoje a gente sustenta esse país, você não tenha dúvida do que eu estou te dizendo. Quando alguns decidiram abandonar o Rio de Janeiro, eu respeito essa decisão, porque realmente atravessamos uma crise sem precedentes, pelo menos para pessoas da nossa idade, né? Pode ser que que outros com mais idade tenham visto outras coisas. Nós não tínhamos visto uma crise nesse precedente. A Sérgio está trazendo de São Paulo o maior evento do setor supermercadista, que há 14 anos estava lá erradicado. Nós vamos despejar na nossa economia aqui 15 milhões de reais e gerar, entre empregos diretos e indiretos, 8 mil postos de trabalho. Veja, Tony, se isso não é agir e se isso não é contribuir para o Estado, sair do discurso fácil de apenas meter o malho e não se sentir parte do problema, eu não sei mais o que fazer. Então, a proximidade entre empresários, varejistas, supermercados, dizendo por eles,
e indústrias nesse momento econômico gerou o maior número de promoções já vistos nas gôndolas de autosserviço, de supermercados. Por que isso, Otônio? Porque a gente tem responsabilidade, porque a gente sabe o momento que a gente está atravessando. Se eu não consigo essa parceria com as indústrias para garantir as vendas do supermercado, para fomentar a atividade industrial e garantir os menores preços nas gôndolas possíveis, que fique bem claro, se isso não é ser parceiro, se isso não... E mais arrecadação tributária, quanto mais a gente vende, mais a gente recolhe para poder ajudar os combalidos cofres públicos. Se isso é ser gatuno, se isso é ser... Predador... O que você está falando, então, é que houve... Isso é importante que a nossa população ouça e veja o que o Fábio Queiroz, presidente da Associação do Supermercado do Estado do Rio de Janeiro, a ASERJ, está falando aqui. Você está falando, então, que houve uma pactuação nesse momento de crise para que o consumidor final se beneficie e para que esta roda financeira ela não travasse. Exatamente. Roda financeira essa que todos ganham. Isso a indústria que vende para os supermercadistas que vendem para esse consumidor final, que quando chega nele esta venda, o Estado ganha através desses impostos. Isso. O que você está dizendo é que silenciosamente, sem que o consumidor final saiba, não é? Houve essa pactuação. É exatamente isso. Porque senão a crise seria maior ainda. Preservando toda a cadeia de consumo, e veja que eu utilizei o termo melhor preço, porque impactam nos preços vários fatores. Então, por exemplo, os custos operacionais das empresas, os insumos aumentam. Então a gente precisa repassar para o preço em algum determinado momento. O dólar, as moedas lá fora, nos produtos importados influenciam muito. O que você está dizendo os tributos é que o empresário, se ele pudesse, ele não aumentava preço. Não, certamente não. Por quê? Porque a última coisa que ele faz é o repasse para o preço. Por quê? Porque toda vez que ele perde a venda em quantidade. Então é muito melhor que a gente venda maior quantidade, mas com uma margem de lucro saudável para todos. E muitas vezes isso significa diminuir a própria margem de lucro do próprio empresário, para que na ponta a coisa continue girando, é isso? Não é só isso, porque pode parecer que a gente, supermercadista, tem uma varinha mágica que consegue, ao seu bel prazer, individualmente subir e aumentar o preço. A nossa margem de lucro, ela não é tão significativa em relação ao custo total do produto. Então veja, a gente tem o custo operacional da indústria, a gente tem o custo operacional do supermercado, a gente tem o custo dos tributos e, Otônio, a gente tem o custo Brasil. O que é o custo Brasil? O custo Brasil é o que a gente chama de toda a estrutura que nós precisamos montar para ultrapassar, vencer ou apenas atender a burocracia, e aí preciso ser duro nas palavras, a burocracia absurda que esse país nos impõe. Para que a gente abra uma loja, Otônio, é um sacrifício hercúleo. Tudo isso tem custo. Eu tenho conversado com os melhores empresários do país e eles têm me dito assim: Fábio, eu já desisti de pedir para pagar menos imposto. Eu só quero pagar agora de forma simplificada. Vocês não têm noção, não têm ideia de quantos colaboradores nós temos
apenas para atender às exigências legais. Exigências estas extremamente descabidas. As cabíveis, nós somos parceiros, a gente entende que existe todo um mecanismo de controle que precisa ser implementado para evitar a sonegação. Agora, eles vão além, eles vão muito além, melhor dizendo. E isso tudo gera um custo para a empresa atender, que não tenham dúvidas, é repassado sim para o preço. Precisamos ser mais inteligentes e eficazes. Isso fará com que o país avance numa velocidade muito maior. Fábio, a gente chegou ao final do nosso programa. Bater esse papo aqui com você, vamos ter outros encontros. Foi muito importante, até para que o nosso telespectador pudesse ter uma visão do outro lado da história, né? Claro. Uma visão, no seu caso, por detrás das gôndolas, né? Eu queria que você deixasse uma palavra final sobre o Brasil, em nome dos empresários, principalmente da nossa Acerj. Qual a sua esperança? O que está no seu coração? Podemos acreditar nessa nação? Eu agradeço o convite, é uma honra participar. Acho que foi bem esclarecedor e é preciso que a gente se fale. Mas respondendo sua pergunta, o Alex Campos, que é um jornalista brilhante da JB-FM, ele me colocou uma pecha, né? Não posso dizer um apelido, mas ele diz que eu fui mordido pelo vício do otimismo. Então, acredito. Aprendi com o Roberto Medina que se a gente escolheu aqui para viver, é aqui que temos que empreender. Então, para você que acredita no Brasil, escolheu aqui para viver, temos opções, podemos ir para o mundo inteiro. Mas se é essa terra que a gente escolheu para viver, é essa terra que precisamos melhorar. Tem jeito sim. Para isso, precisamos mudar a nossa cultura. Para finalizar, muda-se cultura de duas formas, ou pela lei ou pela educação. Pela lei, por exemplo, a lei seca mudou a cultura de todos de beber e não dirigir. É uma lei que funciona e isso mudou a cultura do brasileiro. Não é a melhor forma. Não é. A melhor forma é a educação. Então, se eu puder deixar um apelo para todos nós, não só para o poder público, sobretudo para ele, mas para cada um que está nos assistindo, o meu apelo é que a gente invista em educação para a gente poder, aí sim, colher um Brasil melhor. Fábio Queiroz, presidente da Acerj, Associação dos Supermercados do Estado do Rio de Janeiro. Foi com ele a nossa conversa hoje no nosso programa Edificar. Espero que você tenha gostado. Semana que vem estaremos de volta com mais um programa de 7 às 7h30 da manhã para o Rio e Grande Rio e aos domingos de 8 às 9 horas da manhã para o restante do nosso querido Estado do Rio de Janeiro. Um abraço a todos e lembre-se, vitória não é para quem quer, vitória é para quem insiste, vitória é para quem nunca desiste. Programa Edificar com Otônio de Paula Júnior.